O que veio primeiro? Cristo ou o anticristo? Anticristo, porque como é que vai vir um anticristo depois de Jesus já ter vindo? Fica sem sentido. Fica sem sentido nenhum. Ele teria que vir primeiro para enganar as pessoas, enganar se parecer o ser povo. Com ele. E no final Jesus vinha acabar com toda a encenação dele e ele mostrar quem realmente ele era. Exatamente. Mostrar que realmente quem veio antes lá em 2000 anos atrás, era o verdadeiro. Era o verdadeiro Cristo. Aí ele está dizendo, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o que é reunião com Ele? Você entende? Comunhão, momento de estar junto. Pode ser entendido, mas nesse texto diretamente está falando do arrebatamento. Sim, porque está falando da vinda de estar junto na nuvem. Sim, sim. Porque ele está falando lá, ó, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, porque ele está falando num contexto aqui de arrebatamento, né? Ele vai falar todo esse capítulo aí, vai falar sobre isso. Então a reunião ali está tratando do arrebatamento até as nuvens. Aí ele diz, ó, rogamos, eu peço a vocês, irmãos, que não vos movais facilmente, não mudem facilmente o vosso modo de pensar. Por que ele está pedindo para eles não mudarem? Porque ele já tinha falado para eles. Já tinha conversado com eles quando ele evangelizou, quando ele explicou, aí já montou a igreja lá para os irmãos continuarem se reunindo nas casas como igreja. Então ele falou, olha, a volta do Senhor Jesus é assim, vai ser assim, primeiro vai aparecer o anticristo, primeiro vai aparecer o homem do pecado, filho da perdição, vai ter a apostasia antes dele, aí vem tudo, para depois o nosso Jesus, que morreu na cruz, vai vir ressuscitar os mortos, vai transformar os vivos, e aí sim nós nos reuniremos com ele nos ares. Aí sim ele é a volta dele. Então ele está explicando isso, porque ele está falando, olha, vocês não mudem facilmente o vosso modo de pensar. Nem vos perturbeis. Hoje tem muita perturbação aí. De um falar uma coisa, outro falar outra. Né? Haja vista que tem 3 teorias do arrebatamento. Exatamente. Pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Isso causa uma grande confusão. Então ele está dizendo, nem vos perturbeis, quer por espírito. Por espírito é alguém dizendo que pelo espírito foi falado para ele que vai ser... Exatamente. Vai ser essa forma. Se anjo te dizer que foi de outro jeito... Você muda no vosso processo. Porque o que eu passei é a verdade. É a verdade, exatamente. Isso aí. Você vê a convicção que o cara tinha para dizer isso. Muito Nem forte. se vier um anjo te dizer que não é isso... Chama de maldito. Chama o anjo de maldito. Ele que está mentindo. Eu estou trazendo a verdade para vocês. Caramba, hein? Tem que ser mesmo muito forte mesmo, né? Muito fera, muito firme com Deus, para saber claramente aquilo que Deus disse para ele. Então ele diz, ó, quer por espírito, quer por palavra, alguém que esteja e ele pregando. Isso em visão de que, por exemplo, Satanás e os demônios também são anjos. Sim, sim. Então eles poderiam tentar enganar o povo vindo de forma boa. Ou até mesmo um outro anjo que se corrompa e cai. Eu não creio que possa acontecer de novo mais isso, porque os que já aprenderam a lição com os que já caíram, né? Uhum. Então os que estão com Deus estão com Ele. Apesar de que tem livre-arbítrio. Mas não creio que alguém vai ousar. Vai ser né? Exatamente, depois de ter visto a história. Exato. Então ali, ó, quer por palavra, falando alguém, quer por epístola como enviada de nós. O que você entende que é por epístola? Epístola sabe que é carta, né? Uhum. Enviada por nós. O que você entende que Paulo está dizendo? Se alguém pegar uma carta, escrever uma carta como se fosse eles, ou eles mesmos mandando uma carta para eles, mudando totalmente de pensamento. Como se fosse o apóstolo Paulo escrevendo para eles. Vou escrever, não acho que isso é verdade, mas vou mudar todo o meu raciocínio que eu disse que era e vou mandar a carta para eles mudarem o pensamento. Mas ali, como se Paulo estivesse enviando. Tá vendo aqui, ó? Como se enviada de nós. Como enviada de nós. Embaixo escrito, assinatura Paulo. Entendeu? Aí ele diz assim, ó, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Você sabe o que quer dizer essa palavra perto ali no original? Ela no original, em outras versões, é a palavra chegado, estivesse já chegado. Estivesse junto de nós, nós já tivéssemos... Se já estivesse perto para acontecer. Sim. Mas a palavra ali, perto ou chegado, no original, ela quer dizer a palavra iminente. E a palavra iminente
está dizendo muito aí, muitos hoje dizendo que Jesus pode vir agora, daqui a 2 minutos, é iminente a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, não acredite, não mude, como se o dia do Senhor estivesse iminente. É isso que ele está dizendo ali, porque a palavra perto quer dizer a palavra iminente no grego. Então, ele está dizendo, vocês não mudem o vosso modo de pensar, porque eu já ensinei para vocês. E não é iminente a volta de Jesus. Porque ninguém de modo algum vos engane. Porque isto que? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, não sucederá sem que venha primeiro o quê? O anticristo. A apostasia. O que é a apostasia? Sabe o que é a apostasia? Não. Não? A apostasia é alguém se apostatar da fé. O que é apostatar da fé? Afastar-se da fé verdadeira. Não necessariamente sair do caminho, não necessariamente sair da igreja. Não necessariamente sair do evangelho. Mas mudar o pensamento e afastar-se da verdadeira fé. Do verdadeiro entendimento da palavra. Isso é apostasia. Como também é realmente afastar-se. Quer dizer, necessariamente no original, ela quer dizer divorciar, se afastar, entendeu? Separar. Então, ele está dizendo, a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá, isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Primeiro, então, tem que acontecer a apostasia, a revelação do homem do pecado, o filho da perdição. Quem que é o homem do pecado, filho da perdição? Satanás. O anticristo. Satanás. Né? Satanás já possesso, né, no anticristo, possuindo o anticristo. Aí ele diz quem é esse, é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de adoração, assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Né? Ele vai estar ali colocando, querendo as glórias como se fosse o próprio Deus, o próprio Cristo. Isso vai acontecer só após a apostasia ser instalada, né? Ou seja, ele está dizendo ali, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele não pode acontecer se essas coisas não acontecerem antes. Né? E eu quero deixar grifado aqui, irmãos, que a palavra perto, pode olhar na sua Bíblia, se você quiser buscar o original, ela em algumas Bíblias está falando já chegado, é o mesmo significado, né? Quando você clica ali para buscar o original, ela quer dizer a palavra iminente. Então, quando você ouvir que alguém está dizendo que Cristo é iminente a volta de Cristo, o apóstolo Paulo, na palavra do Senhor, está dizendo totalmente o contrário, que não é iminente, não está perto. Sabe por quê? Porque há sinais para acontecer. E o maior sinal deles é a apostasia e a revelação do homem do pecado. E se é iminente, imagina o que é perto para ele. Já falando 2000 anos. 2000 anos. Então, alguém está dizendo que apostasia quer dizer arrebatamento. Meu Deus do céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apostasia é você se afastar da fé. Apostatar da verdadeira fé. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Uma colocação? E aí, ele vai continuar dizendo aqui, ó. Em conformidade com 2 Tessalonicenses 4, Jesus afirma que enviará seus anjos para recolher os seus escolhidos depois da grande tribulação daqueles dias. Porque, ó, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então, depois disso tudo acontecer, que é depois da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal de quem? Jesus, filho do homem. Do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E aí, o que acontece? Depois, então, que ele aparece no céu, o que ele faz? Envia os anjos com trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. O que é isso, ajuntar os escolhidos? Todos os... O arrebatamento. Isso. Todos os seus filhos e pessoas que continuaram na fé, continuaram firmes com ele, vão ser arrebatados. Então vamos pegar a sequência então. A palavra aqui é depois
depois da tribulação, correto? Sim. Então a gente tem que entender, já passou a tribulação, já está já no final de tudo acabar, o sol escurece, a lua não dá luz, e aí Jesus aparece no céu. E depois que ele aparece no céu, o que ele faz? Dá a ordem para os anjos fazer o quê? Nos arrebatarem. Entendeu a ordem? Tribulação, sol escurecendo, volta de Jesus, e aqui mais à frente, envio dos anjos para nos ressuscitar. Então você não vê isso acontecendo ao contrário. Né? E que Jesus disse que se não vê como um relâmpago que sai do Oriente, se isso não acontecer, não é ele. Para não ter dúvida, Jesus deu esses exemplos grandes, entendeu? Essas coisas grandes aconteceram, grandiosas. Tem alguma colocação aí, uma pergunta? Alguém já falou diferente? Você já ouviu alguém falar diferente? Uma pregação de alguém? Só aquele sentido de ser antes da grande tribulação, antes de tudo, né? Só isso que muitas pessoas falam. No próprio vídeo que eu estava vendo no YouTube ainda agora, eu falava sobre isso, ser antes da grande tribulação, antes de tudo. Mas você já entendia, né? Que não era isso, você já sabia, então eu até relevei, até te mostrei, né? Uhum. Mas muitas pessoas acreditam nisso. Que é antes da grande tribulação. Isso. Olha lá, então aí, ó, botamos aí então a ordem dos acontecimentos. Não precisa, depois desse tempo que nós estamos vivendo agora, vai acontecer primeiro então a apostasia, né? Tem que chegar, aí aparece o anticristo, aí tem a vinda do Senhor com a ressurreição e o arrebatamento. Né? A vinda é ali, ó, a volta dele, não tem nem o que duvidar, né? A reunião com ele e o arrebatamento. O texto está claro. Dizendo que o anticristo vai vir antes da vinda de Jesus e nossa reunião. Ou seja, nossa ida às nuvens para se encontrar com Jesus. Não pode ser antes da grande tribulação, então. Não. Porque quem impõe a grande tribulação é o anticristo. Correto? Correto. Eu acho que deu para dar uma... Para entender, né? Um pouquinho. Que tem essa ordem dos acontecimentos. Quer acrescentar alguma coisa aí? Os jovens, alguma dúvida dos jovens? Qual é a dúvida? Os jovens hoje em dia, nossa cabeça ainda é muito aberta, vamos dizer assim, muito fácil de se mexer. Então, você às vezes vê um vídeo de uma pessoa na internet, você já começa a pensar que aquilo deu certo. Aí a gente vê outra coisa de outro jeito, a gente meio que bate em cima, tipo, não, o que eu vi primeiro é a verdade. O que eu vi primeiro é a verdade. Não, isso aqui ele está querendo mudar meu jeito de pensar. Mas o que a gente tem que aprender é saber ver e estudar o que é realmente a verdade. Tipo, tem coisas, por exemplo, de pregadores que eu entendia, depois você me mostrava que não era exatamente aquilo. Que eles falavam aquilo, mas realmente não é aquilo. Então tem que ter maturidade. Tem que ficar com a palavra. Eu tenho maturidade, tem que ter maturidade para entender que o que eu sabia antes. Mas como você conseguia discernir se era eu que estava certo ou se era ele? Porque as coisas que eu falava, por exemplo, os pregadores pegavam palavras, partes das palavras e falavam algumas coisas. Você pegava essas mesmas coisas ou textos diferentes e mostrava que o que ele estava falando não estava de acordo com a Bíblia. Com o contexto. Com o contexto todo. Porque às vezes ele pegava um texto isolado e falava que aquele é a intenção do texto. Mas não, você pegava todo o contexto e mostrava, não, isso aqui quer dizer isso. E fazia muito mais sentido e via que realmente o que você estava falando era o certo, não que... É por isso que a Bíblia diz que os que olharam para Jesus, que olharam para Deus, não ficaram confundidos, ou não ficarão confundidos, os que olharem para Deus. Porque a gente tem que estar com nossos olhos em Deus. Apesar de ter muita gente boa aí, muita gente sincera diante de Deus, mas está equivocada no seu modo de pensar. Entendeu? Alguns com maldade, mas muitos não. Muitos estão na ignorância mesmo de conhecimento da palavra. E às vezes até não quer dizer exatamente aquilo, mas o que usou para falar deu um outro sentido totalmente distorceu a exatamente. História. Então, o conselho é que vá para a palavra. Examinar as escrituras, né? Já diz a Bíblia. Isso daí. Não só ler, mas estudar, entender o que realmente quer dizer. Maravilha. Queria ter um filho assim. Bom, que maravilha, né? Graças a Deus. É o que a gente precisa fazer, irmãos. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele era o chefe da casa, digamos assim, e direcionava a sua casa para Deus. É isso que a gente precisa fazer. Porque
Muitos ficam, às vezes, presos coisa. Não ensinei meu filho no caminho que deve andar, ele nunca mais vai se desviar dele. Não. A Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e nunca mais, ainda que seja velho, se desviará dele. Isso não é uma promessa, irmãos. Isso é um conselho. Porque senão não estaria acontecendo isso com diversas... livre-arbítrio. O livre-arbítrio de cada um. Ele pode crescer amanhã e querer desviar de tudo que eu ensinei a ele. Então, muitos pais, de repente, estão se cobrando hoje, porque, onde que eu errei, o que eu fiz, o que eu não ensinei, eu levei ele para a igreja, levei isso, fiz aquilo outro. Mas não é uma promessa. Ou então pode pensar, a palavra do Senhor falhou comigo, não é verdade aquilo. Não, é porque está entendendo que é uma promessa. E não é uma promessa, é um conselho. Faça isso, que é muito mais fácil, muito mais possível, né? A probabilidade é muito maior de que ele continue na presença do Senhor até na velhice. Mas isso a gente vê que não combina com a realidade. Muitos foram criados e realmente desviaram da fé. Tem muita gente que fica com medo de fazer os filhos ir para a igreja, com medo de tomar trauma de ir para a igreja, né? Os pais falam isso. Não vou forçar, não quer ir, deixa ele em casa. Então... Mas força para a escola, força para outras atividades, força para cursos disso, tem até daquilo. Testemunhos, né, de que a mãe forçava o filho para a igreja, o filho não queria sair, a mãe ia para a porta da igreja para fazer ele voltar. E naquele mesmo culto ele Ele teve um revestimento, se converteu e conheceu o real Jesus e ficou ali. Continuou. Então, não tem essa de vai pegar um trauma de ir para a igreja. Mesmo que você forçar seu filho para a escola e para outros lugares. Mas eu não quero sair. Mas você força seu filho a sair com você. Então... Só para a igreja que não pode. É uma hipocrisia. Só para a igreja que não pode forçar. Para a igreja deixa... E a Bíblia diz, deixa a criança no seu próprio caminho que ela vai fazer o que não deve. Com as minhas palavras, né? Ela vai fazer o que não deve. Então, irmãos, a gente tem que orientar. Tem que ter pulso firme, mas não pulso forte. Bonito isso, hein? Poxa, profundo. Né? Ou seja, ser autoridade, mas não ser autoritário. No final das contas, é isso que deve estar querendo se dizer nisso daí. Não ser aquele pai que vai, por exemplo, bater no filho, mas ser um pai que vai deixar a marca. Firme. Tipo, você tem que fazer isso. Vai ensinar. Eu não vou te machucar para você fazer isso, mas eu quero que você faça isso. Muito bem, muito bem. Glória a Deus por isso. Então, um bate-papo aqui, a gente vai dividir isso em alguns vídeos para ficarem mais curtos, mas vai ficar muito interessante. Assistam aí, chame o seu filho para assistir junto, faça com o seu filho, aproveite essa quarentena, tenha mais proximidade com seu filho, né? E você com seu pai, com o irmão, com tudo. Isso vai ser de grande valor na sua vida espiritual. Amém? Terminando? Pode ir, então. Um abraço.